na cozinha da minha casa, terminei de tomar um café e estava meditando, fazendo um devocional. Gostaria de compartilhar com vocês, aproveitando a oportunidade de fazer esse culto online, e achei pertinente, na direção do Espírito, compartilhar com vocês esse momento, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 73, que ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei qual é o fim deles. Tu, Senhor, certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, e tu me guias com o teu conselho, e depois me receberá na glória. Quem mais tenho eu no céu além de ti? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu os destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor, o meu Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Esse é um salmo de Asaf. É um salmo onde ele fala da sua vida, um momento de angústia que ele estava vivendo. Primeiro verso, ele faz uma afirmativa ao qual ele deixa bem claro que o que ele ia externar dali para frente mostrava a sua ignorância para com Deus. O primeiro verso ele fala assim: com efeito, Deus é bom para todos os que o temem. Isso é verdade. E Deus é bom, claro, muito bom para aqueles que o temem. Só que ele começa a externar os seus pensamentos. Ele começa a dizer que começou a olhar para as situações de outras pessoas, que ele chama de ímpios, pessoas que, ao ver dele, não tinham temor de Deus. Ele começa a ver que aquelas pessoas
eram prósperas, que aquelas pessoas tinham saúde boa, que aquelas pessoas tinham dinheiro, que aquelas pessoas tinham certos benefícios que aos olhos dele ele não estava tendo. De fato, ele diz que olhando para isso e vendo que aquelas pessoas não tinham temor de Deus e ele se dedicando ao Senhor todos os dias, porque Asaf era um levita. Um levita, todos nós sabemos que era alguém que se dedicava em fazer as coisas no santuário de Deus. Era alguém que se dedicava a prestar serviço e culto ao Senhor no templo. Porque esse era o mandamento de Deus para a tribo de Levi, que os levitas tomassem conta das coisas que eram de Deus. E ele fazia isso com todo o seu temor. E para ele não estava tendo retorno. Na verdade, não é que ele buscava esse retorno. Ele estava também um pouco afligido, porque o mandamento de Deus para os levitas era esse, cuidar das coisas, e das outras tribos que cuidassem dos levitas. E aparentemente era o que não estava acontecendo. As outras pessoas estavam negligenciando o mandamento de Deus de cuidar daquele levita e ele estava passando por uma dificuldade. Isso o revoltou. E ele expressa dizendo: olha, quase desviaram meus pés, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor manda, estou vivendo para o Senhor e às vezes estou deixando de comer, estou deixando de fazer as coisas para mim, me dedicando ao Senhor e passando essas necessidades porque eles não estão cumprindo o papel deles para comigo de cuidarem de mim. Então ele se vê naquela situação difícil. Mas ele começa a cair em si. Ele fala que quando ele estava pensando essas coisas, no decorrer do texto, a gente percebe que ele fala que ele estava embrutecido e estava ignorante por causa da situação. Mas quando ele entra no santuário para cumprir o seu papel, o seu ofício, Deus se revela a ele mais uma vez e mostra para ele o fim daquelas pessoas. Que na verdade a saúde, a prosperidade deles, o dinheiro, aquilo que eles tinham, na verdade era algo passageiro, que aquilo ia acabar, que a recompensa deles por serem soberbos, arrogantes e não cumprirem com aquilo que era dever deles de cuidar dos levitas e acima de tudo não tinham temor de Deus porque gastavam toda a sua saúde, todo o seu dinheiro em coisas desnecessárias. Então Asaf, percebendo aquilo tudo e Deus falando com ele, no dia que ele entra no santuário, ele percebe essas coisas e tem aquela certeza que ele afirma no primeiro verso, que Deus é bom para com todos. Mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas aflições, de certa forma Deus mostra para Asaf no dia que ele entra no santuário que ele estava cuidando. Que mesmo que aqueles homens estavam negligenciando, Deus estava cuidando de Asaf. Então ele firma os seus pés e diz que na verdade ele estava embrutecido e ignorante pela sua raiva e pela sua ira e não estava percebendo o cuidado de Deus para com ele. Assim, querido, às vezes somos nós. Às vezes pela nossa situação de dificuldade, às vezes pela nossa situação de enfermidade ou coisas assim, a gente acaba deixando a nossa fé ser abalada. E na verdade a gente não pode pensar dessa forma. Se a gente for pensar assim ou falar alguma coisa do tipo, a gente acaba por pecar. O próprio Asaf disse que às vezes vieram pensamentos à sua mente que se ele pronunciasse, às vezes prejudicaria até as outras gerações. Então a gente tem que se calar nos momentos difíceis, pensar em Deus, naquilo que está realmente acontecendo, naquele momento de dificuldade e tentar observar que Deus, mesmo mediante aquela situação difícil, está cuidando de nós. A perseverança é que fortalece a nossa fé. Para a gente concluir esse pensamento, essa meditação, gostaria de ler mais um texto com vocês de Paulo,
que está no livro de Romanos, no capítulo 5. São pequenos versos só. Romanos 5, a partir do verso 1. Justificados somos, pois, mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos, se a gente se manter perseverante em meio à tribulação, isso fortalece a nossa fé, e isso vai provocar em nós um desejo de esperança que tudo isso vai passar, porque coisas boas e coisas ruins acontecem na vida de todos. O sábio Salomão já disse que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar, uma delas, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas dificuldades e saber que mesmo nos momentos difíceis, Deus está conosco. Era nisso que eu estava meditando hoje e gostaria de compartilhar com vocês. Momentos difíceis acontecem, mas sempre o Espírito Santo tem nos trazido essa mensagem da esperança em Deus, porque também a palavra de Deus nos diz pelo apóstolo Paulo que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis homens. Aquilo que está preparado para nós na eternidade é muito maior do que essa breve e momentânea situação. Aquilo que está preparado para nós na eternidade é muito maior do que essa breve e momentânea situação que estamos passando. Gostaria muito que você meditasse nisso, que Deus te abençoasse. E você que está vivendo na bonança, você que está vivendo com a saúde, você que está vivendo momentos felizes, não se esqueça de atribuir tudo isso também a Deus, porque Deus é quem tem te proporcionado esses momentos. Não se esqueça nunca daquilo que também o sábio Salomão disse: é melhor estar numa casa de luto do que estar numa casa de festa. Porque quando nós entendemos e percebemos que numa casa onde há luto, onde há alguém sendo velado, e olhamos para aquela pessoa e pensamos assim: poxa, há poucos dias ela estava gozando da saúde plena, do seu trabalho, da sua família, e hoje se encontra aí. Então nós percebemos que nós somos muito frágeis, que nós estamos talvez com a nossa vida por um fio, sem nem ao menos percebemos isso, não damos crédito que só estamos sendo sustentados porque é a vontade de Deus, e estamos sujeitos a qualquer momento perder tudo que nós temos. Então vamos gozar sim, viver os nossos momentos bons é maravilhoso, mas vamos atribuir tudo isso a Deus, nunca nos esquecendo de Deus, porque nas dificuldades às vezes a gente pensa mais em Deus do que na alegria. O fato é que nós, em todos os momentos, temos que pensar em Deus. Gostaria de terminar fazendo um convite a você para meditar também em uma canção que se chama Vou Me Lembrar, do grupo Resgate. E também era o que eu estava ouvindo aqui agora há pouco na meditação. Isso me ajudou a trazer essa clareza dessa mensagem, esse alívio no meu coração,
porque assim como talvez você, estou passando por um momento um pouco difícil, um pouco delicado, mas sei que as coisas vão passar e daqui a pouco estarei gozando da alegria, não que não esteja, mas da alegria da saúde restaurada e de algumas outras coisas que têm um pouco me deixado inquieto. Mas Deus está no controle de tudo. Deus abençoe você e te proteja sempre. Um abraço. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda com